magia versus ritual. Pois é, essa mecanicamente, o MHG até falou ali no chat, conjuração de magia como ritual, né? Mecanicamente, do ponto de vista do D&D especificamente, o D&D Quinta Edição estabeleceu que algumas magias podem ser conjuradas de uma maneira alternativa à tradicional, por meio de rituais, né? Nem toda magia pode ser conjurada assim. A conjuração de magia por meio de ritual leva 10 minutos a mais do que uma conjuração por meios regulares e tal, mas tem um grande bônus mecânico de não consumir o slot de magia, o que faz muita diferença para um personagem de nível baixo, né? Tem poucos slots. Se eu não estou enganado, e aí a gente tem que fazer essa concessão, de certa maneira, à edição que não deve ser nomeada, foi nela que surgiu a conjuração de magia com rituais. Mas era uma maneira bastante diferente, né? Eles também eram versões de magias regulares, mas com a diferença de que eles podiam ser conjurados por alguém que não fosse um conjurador nato e simplesmente tivesse o talento de um conjurador, um talento específico de um conjurador de rituais, né? E fora isso, ele precisava de um grimório de rituais, na verdade. Então, assim, você tinha os personagens conjuradores, às vezes o mago, por exemplo, tinha um grimório de magias, e existia um grimório de rituais que era diferente, que era uma coisa diferente, né? E aí ele tinha componentes específicos, tinha um custo adicional de componentes, você podia utilizar mais pessoas participando do ritual para dividir custos, para ajudar em testes, enfim. Era um negócio adicional à conjuração de magias regulares, né? Quando vem a quinta edição, ela faz com isso basicamente o mesmo que ela fez com todo o resto. Que foi simplificar tudo. Reduzir as questões mecânicas e os outros elementos. E aí o que eles fizeram é o que existe hoje, que basicamente você tem magias que podem ser conjuradas sem slots, mas gastando mais tempo. Então, se você perguntar para algum jogador que começou o D&D diretamente na quinta edição, ele nem consegue conceber a ideia do que era o ritual da quarta edição, e não existia nada parecido nas edições anteriores, né? Na 3.0 e na 3.5. Eu sinto, e aí dentro desse âmbito de discussão que a gente está falando, que essa adaptação entre as edições talvez tenha sido definitiva para transformar os rituais em apenas uma mecânica esquisita qualquer. Né? Não tem um lore. Com todos os problemas que a edição proibida tinha, a ideia de você permitir que pessoas que não sejam naturalmente conjuradores possam ter algum treinamento básico e acesso a livros que ensinem procedimentos específicos para magias é muito mais interessante em termos de lore e de world building do que a quinta edição faz, que é basicamente falar: se você sabe conjurar essa magia, você também sabe conjurar ela de maneira mais lenta, mas sem gastar tanta energia própria, né? Numa explicação com conteúdo para o que seriam os slots de magia, certo? Então, assim, a explicação que a quinta edição traz, que a quarta edição traz, cria espaços para a história em que pessoas com recursos, mas sem acesso a ou sem vocação, ou sem acesso a uma formação mágica mais contundente, se beneficiem da magia. O que pode ser surpreendente e dar uma dimensão a mais, por exemplo, de mistério para uma aventura que você for narrar, né? Então, assim, não é... Se uma magia pode ser executada por um cara que você jamais suspeitaria, porque esse cara, na verdade, herdou o livro do avô dele, que permitia fazer essa magia específica, aprendeu, leu lá naquele material, e de tempos em tempos ele consegue juntar dinheiro e fazer aquilo ali. E ele não é um conjurador nato, ele não é uma pessoa que faz isso o tempo inteiro, ele não é um usuário de magia recorrente. Então você talvez nunca suspeite desse cara. Então, essa construção original do que eram os rituais de magia era muito mais rica do ponto de vista de informação, né? Ela fazia muito mais essa dicotomia entre o revelado e o oculto do que a quinta edição faz. A quinta edição é basicamente uma variante mecânica de conjuração, né? E isso sem falar, por exemplo, nos rituais malignos, porque o próprio livro, as magias que eram descritas que você podia fazer por ritual no livro básico da quarta edição, eram todas magias normais, já previstas no livro, etc. Mas ele próprio falava sobre como
existiam. Ele abria esse espaço para a construção de cenário de rituais malignos que envolvessem, assim como ele falava que outras pessoas podiam ajudar, né? Você podia fazer o ritual e outras pessoas podiam ajudar com os componentes, com energia, aquela coisa toda, com sacrifícios involuntários. O próprio livro falava, isso pode acontecer, você pode ter um grupo que faça rituais dessa maneira, né? Então, a partir do momento que você estabelece que não conjuradores, com acesso a um livro, podem utilizar pessoas de maneira involuntária para ajudar em rituais, você tem toda uma nova gama de plots, de histórias que envolvem, por exemplo, sacrifícios de inocentes com objetivos escuros, né? Não que Você seja pode o que o ter... Marcelo está te Não, de forma orientando. alguma, de forma alguma. Você pode ter os rituais em que os personagens do grupo lá se juntassem e dessem sua energia vital, ou algum outro tipo de componente, etc. Os caras gastassem slots, gastassem habilidades, o monge gasta ki, sei lá. Você pode estabelecer um ritual no seu cenário lá para isso, mas você poderia fazer um ritual de sacrifício, que é uma coisa que é relativamente recorrente em plots de fantasia também, né? Então essa era uma possibilidade que a mecânica, o cenário básico do quarta edição trazia, que o quinta edição não tem. Você vai pesquisar no livro do jogador da quinta edição e você não vai achar absolutamente nenhuma explicação de por que algumas magias podem ser feitas com rituais e outras não. E por que aquelas magias podem ser feitas com rituais e outras não. É interessante. No Eras existe essa possibilidade. Uma pessoa comum pode simplesmente, através de um talento, que é o que tinha na terceira edição, né? Através de um talento, ela conseguir acesso a esse tipo de situação. Então ela pode pegar Adepto Arcano, e ela não tem a classe de Arcano, mas ela consegue lançar conjurações através de rituais. Eles demandam tempo, demandam mais materiais, igualzinho o Marcelo falou dessa sequência, e logicamente numa quantidade muito inferior. Mas isso para uma pessoa comum é muita coisa. E para a questão do religioso, existe o devoto. E o devoto, ele funciona praticamente do mesmo jeito. Só que enquanto o adepto arcano ele tem acesso aos rituais, que são basicamente os truques, as magias universais, vamos falar assim, ele não tem acesso às magias de escola arcana, o devoto dá acesso a ele somente às preces, não dá acesso também aos domínios. No Eras é diferente, tá? No Eras as magias de religião também é igual ao arcano. Os domínios não são só uma listinha ou um poderzinho, existe uma lista de conjurações que diferenciam os religiosos e tudo mais. Então ele pode fazer. Então, às vezes, você tem lá no meio do nada, perdido numa vila, perto de uma floresta, entre montanhas, lá no canto do mundo, uma senhorinha lá que é curandeira, porque ela tem poderes curativos e tira doença e faz tudo porque ela é uma devota e ela segue um código como se fosse um religioso, só que sem ter a classe. Ela se limita àquelas condições mais aplicadas. E o interessante desse dilema aí, magia versus ritual, é que eu vejo uma questão de origem. Eu não acho que esteja errado quando você simplifica e fala assim, não, você pode fazer um ritual para executar a magia, porque é só um jeito de você não gastar os seus slots. Eu não acho isso errado. Isso é uma mecânica para favorecer quem tem pouca magia. Só que eu acho que falta um precedente aí, cara. Falta uma motivação. Falta uma explicação lore, como foi muito bem colocado. Porque se ritual é a magia, por que ele não aprende não é o ritual? Entendeu? Então o ritual, para ser igual, você perde o motivo. Você tem duas maneiras, é só a mecânica que está sendo aplicada. E a gente falou no papo de mestre anterior que a mecânica tem que ter propósito. Não é só o propósito mecânico, ele tem que ter um propósito de engrandecimento do RPG. Então, se você vai colocar o ritual ali, coloca uma outra origem, cara. Coloca que é uma variação. O estudante do arcanismo, ele também aprende que existem outros meios de você chegar nas magias.
Por que não? Por exemplo, sou. A gente vai falar depois sobre. Eu vou falar mais sobre a questão de ritual e conjuração de magia, mas esse é um ponto que você falou que eu acho que pode ser interessante. Por exemplo, eu defendo, e eu não acho que seja consenso, que nem todo conjurador possa fazer magia de ritual. Eu acho que tinha que ser. Existe o talento na quinta edição, o talento de conjurador de rituais. E eu acho que se você quiser ser um conjurador de magia e quiser usar magias de ritual, você deveria ter que ter esse talento. Eu não acho que. Porque hoje ele é embutido. Se você é uma classe de conjurador, automaticamente você sabe fazer ele como ritual. Eu acho que não deveria ser. Eu acho que deveria ser exigido que você pegasse aquele talento. Ah, mas vai nerfar, não sei o quê, vai prejudicar os caras que são conjuradores. É uma escolha. Justamente porque eu concordo com você nesse sentido. A ideia é ser uma coisa diferente. É para ser um procedimento diferente, o que significa um aprendizado diferente, uma lógica de funcionamento diferente, uma série de elementos completamente diferentes para fazer. Vamos colocar aqui, é o mesmo caso que você tem o engenheiro e o pedreiro. Pô, os dois constroem. Sim, mas não do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito que você fala, mas o pedreiro não consegue fazer os cálculos que o engenheiro faz. Não consegue, do mesmo jeito que o engenheiro também não chega lá e faz uma casa sozinho, igual o pedreiro faz. Então existem diferenças. Eles fazem, no final, eles chegam ao mesmo resultado. Só que os procedimentos, apesar de ter a mesma base, eles são diferenciados. Num você tem a ciência aplicada, no caso da engenharia. E no outro você tem a prática aplicada. Você tem um conhecimento na base da tentativa e erro, na maioria das vezes. Então você tem esse balanço. E eu vejo muito isso. Você tem o mago, que o mago está estudando a ciência, a arcana, e está estudando a magia. E o ritual é um conhecimento que você já pega, já ajeitado, para simular aqueles efeitos. Coisas que porque se fosse aqueles efeitos, simplesmente você aprendia a fazer magia e não o ritual. Era só virar mago, né? Deixar para mago e druida, talvez. Mago por metodologia construída e druida porque sim. Mas aí o druida seria a mesma lógica do clérigo, do ranger, enfim. Eu acho que o correto é tirar de todo mundo. E aí, cada pessoa que quiser ter que lute. Essa premissa do ritual como uma conjuração da mesma magia por ferramentas diferentes é mais ou menos empregada no Eberron. O cenário de Eberron, ele fala de um tipo de pessoa que ele chama de Mage Right em inglês. Eu não sei qual é a tradução porque eu não tenho o livro em português. Que é tipo não é só um servidor público, né? Não é um funcionário público. Mago da OAB. É tipo um cara que trabalha, o ofício dele é magia. Então, assim, você tem, tipo, o cara que é chaveiro, ele também é magiurgo. Obrigado, Sons of Skyrim. Puta que pariu. E a palavra da semana, dessa vez, veio pelo Skyrim. Tem que pegar o pessoal que traduz essas coisas e, em alguns casos, dar uma surra, em outros casos, dar os parabéns. Magiurgo, pelo amor de Deus. Que é o cara que é tipo assim, você vai lá e você contrata o chaveiro pra resolver sei lá, você largou a chave do carro fora, dentro do carro. E aí o cara abre o seu carro, só que ao invés dele abrir o seu carro usando ferramenta, ele abre o seu carro usando a magia arrombamento. A magia arrombamento do bárbaro. Exatamente. Ele usa a magia pé de cabra. E aí, esse é um bom exemplo, porque ele fala assim, essas pessoas não são conjuradores. Esse cara não sabe fazer outra magia. É um negócio ainda mais restrito. Não é que ele sabe fazer magias rituais. É que, tipo, ele foi na escola de chaveiro e aprendeu a fazer... Assim como ele aprenderia a usar as ferramentas de chaveiro, ele aprendeu a fazer a sequência específica lá, o jutsu de copiar chaves. De copiar chaves, entendeu? E aí ele usa magia especificamente para arrombar a parada. É só isso que ele sabe fazer. Lá da Rede TV. Exatamente, ele só sabe fazer isso. Então é uma lógica ritualística muito mais aplicada. E aí ele inclusive nem lista. Eu acho que ele nem lista, tipo, quais são as magias que esses caras fazem? Não. Você como, né, o mestre tenha bom senso, assim, do tipo, pô, vai ter até um determinado nível, eu acho que ele só fala os níveis, eu acho que ele fala até de segundo, magia de primeiro e segundo nível, eu acho. Que são as coisas mais do dia a dia e tal. Eu estenderia até o terceiro nível para você ter, tipo, o cara que é médico, e aí ele, tipo, consegue conjurar o ritual de uma magia de restauração, entendeu?
que é tipo o magiurgo médico, assim. Aí ele não sabe curar ferimentos, ele não tem conjuração de magia. Ele não é clérigo, ele não é nada. Mas ele sabe fazer o jutsu correto para restauração ou para remover doença. Pronto, é isso. É só isso que ele faz. Tô ouvindo barulho pra ver se voltou a chover aqui, mas não, acho que não. Marcelo tá escutando vozes. Eu tô sempre escutando vozes. O dia que elas pararem, eu vou ficar muito perturbado.